Isto é um tema, eu diria que é um tema com milénios, por incrível que pareça, é um tema com milénios, porque os homens, as comunidades humanas, sempre se mexeram e mexeram por razões que têm muitas vezes apenas a ver com a sua própria com evoluções diferenciadas da economia das várias regiões, mas também com mudanças climáticas. Vejam lá, não começaram hoje, houve no passado também, mas também com alterações nas estruturas de poder, e pura e simplesmente com o facto de homens serem homens, não é? Portanto, e o ser humano, o Homo sapiens, não apareceu de repente em todo lado. Portanto, para chegar a todo o mundo teve que migrar, não é? Portanto, teve que andar por aí. Portanto, saiu da África, a nossa Eva, quer dizer, a Eva primordial terá, enfim, quando estamos a falar disto, estamos a falar em termos alegóricos, como é óbvio, mas foi a partir da África que se fez a atual disseminação do Homo sapiens. Houve outros tipos de Homo, do género hominídeos, que também já tinham saído da África, mas tinham depois desenvolvido noutras zonas. Depois há o Homo sapiens que vem a partir daí. Por exemplo, aqui na Península Ibérica, o sapiens desalojou o Neanderthales, por exemplo, não é? Portanto, só para dar assim um exemplo de como estas coisas se foram sucedendo. E há algumas constantes. Quer dizer, é evidente que a velocidade a que isto aconteceu e o nome que lhe dávamos também foi sendo diferente, não é? Houve alturas em que se dava o nome de invasões, e porque eram, a maior parte das vezes, boa parte das vezes, muitas das migrações foram violentas, foram acompanhadas ou pela necessidade de ir à procura, por exemplo, de alimentos, ou pela necessidade de expansão, sentimento de expansão de poder. Todos os impérios quiseram sempre expandir-se, fossem eles ao Oriente ou ao Ocidente, a Sul ou a Norte. Portanto, e houve muitos impérios na história da humanidade. E, portanto, olha, eu até tenho aqui, por acaso, um livrinho que comprei recentemente, quando fui a Bruxelas, portanto, em janeiro, chamado Homo Migrant, e que, no fundo, é uma história das migrações. É um livro um bocadinho francófono, portanto, eurocêntrico. Mas pronto, independentemente disso, eu acho que tem aqui no fundo ele diz que, recuando até milénios e milénios atrás, e só para as pessoas terem ideia disso, se nós temos repara, a língua que estamos aqui a falar, mas não é só a nossa língua, é a língua que estamos aqui a falar, a que se fala em Inglaterra, a que se fala nos países, a que se fala praticamente em toda a Europa, exceto pequenas ilhazinhas, o País Basco, a Finlândia, a Estónia, a Hungria, todas elas pertencem à mesma família, que chamamos como? Indo-europeias. Só isto tudo, não é? Índia fica um bocadinho longe da Europa, não é? Uhum. Portanto, quer dizer que houve gente a andar aqui de um lado para o outro, e que há similitudes entre estas línguas que vão neste espaço brutal, com esta dimensão. Portanto, ele diz, por um lado, a questão da demografia. A questão da demografia é muito, muito, muito importante. As várias regiões, até por razões que têm a ver com por exemplo, às vezes desastres climáticos, às vezes obrigavam as pessoas a movimentarem-se, sobretudo a partir do momento em que há agricultura, e isto acontece nos últimos 10 mil anos. Depois, com o poder, portanto, a partir do momento que a agricultura começou a haver primeiro poder, depois houve cidades, estados, impérios, não é? Portanto, foi uma evolução que aconteceu um pouco por todo lado, não é? Portanto, não aconteceu só na Europa, não aconteceu só com o Império Romano, não aconteceu só com o Império, quer dizer, egípcio, o Império com o Egito, podemos considerar talvez não fosse tanto império, mas outros impérios, não é? Portanto, e nós ouvimos falar disto há muito tempo, não é? Portanto, em alguns casos, de formas quase mitológicas, os hebreus que fugiram do Egito e foram para descobrir a Terra Santa. Não está sido bem assim, a arqueologia não demonstra isso, mas, e depois foram levados pelo Nabucodonosor, que os levou todos para a Babilónia, e depois foi um rei persa que os conquistou a Babilónia e os libertou novamente. Enfim, estás a ver? Movimentos sempre de um lado para o outro, migrações, povos com particularidades até diferentes umas das outras, como é o caso em particular de uma das povo judeu, não é? Dos judeus que estão um pouco por todo lado, não é? Esses.
Depois temos, acompanhando estas questões que têm a ver com poder, e portanto, em alguns casos falamos em invasões, ou falamos em expansões, que muitas vezes podem ser apenas... temos outras questões. Isto traduziu-se sempre em, de alguma forma, em mestiçagem. E é uma das coisas mais curiosas que muitas pessoas hoje fazem, às vezes, não é? Por acaso, ainda ontem falámos disso, a propósito de outro assunto, que é, quando fazem aquele teste genético, que agora se faz mandando para umas empresas, que há muitas no mundo que dizem, tens um bocadinho de indiano, um bocadinho de berber, um bocadinho de africano, um bocadinho de nórdico, um bocadinho de... Quer dizer, todos nós temos um bocadinho de qualquer coisa. Mesmo quando temos este ar, uns mais claros, outros mais escuros, outros com olhos azuis, outros com olhos mais escuros. Não há puros. Quer dizer, já praticamente não há puros. Não digo que quase não existam, porque há comunidade, e ainda continua a haver comunidades muito isoladas. Sim. Mas há muita mestiçagem. E depois há dois fenómenos que são contraditórios e que, indo para trás na história, e milhares de anos para trás, sempre aconteceram. Que foi, por um lado, olhar para o outro como sendo um estranho, podia ser um culpado, como, digamos, o culpado de tudo, e portanto, e por isso, muitas vezes dávamos aos que estavam fora e queriam vir para dentro o nome de bárbaros, não é? E sabemos que, por exemplo, a Europa é marcada muito por esses vai-vens entre os civilizados e os bárbaros, e isto vem muito de trás, muito de trás. O nome bárbaro, acho que penso que tem origem no grego, e ao mesmo tempo que isto acontece, há sempre também a capacidade de formar comunidades. Portanto, a tal capacidade de integração, quer dizer, que há sempre aqui uma tensão. Neste momento, aquilo que nós vivemos, e vivemos em particularmente na Europa, ou se quisermos, no hemisfério norte, ou no hemisfério norte ocidental, porque no oriental é um pouco diferente, é a pressão. O primeiro destes fatores, que é o fator demográfico, estar numa fase de enorme desequilíbrio. Enorme desequilíbrio, e portanto isto não vai desaparecer. O que está a acontecer, isto que aconteceu e que tu relataste, não é? De repente temos em Portugal 4 vezes mais estrangeiros do que tínhamos há 7 ou 8 anos. É uma coisa que que não vai desaparecer. E não vai desaparecer porquê? Primeiro, questão demográfica. E que esse aí é um tema europeu. Portanto, a Europa está praticamente estagnada em termos de população. Portanto, nos últimos 60, 70 anos passou de 600 milhões de habitantes para 700 milhões e provavelmente destes 100 milhões serão pessoas que já chegaram de fora. Portanto, e a África, que fica aqui ao lado, tinha metade da população europeia há 60 anos, metade, e hoje tem mais do dobro. É uma transformação. Isto é outro mundo, não é? Portanto, a África a Europa tem 700 milhões, a África neste momento terá cerca de 1.500 milhões. Portanto, a África tem já a população da Índia e da China, mais ou menos. Que é uma coisa que não se imaginava que fosse possível lá há 20 ou 30 anos, mas está a acontecer e vai continuar a acentuar-se. Então, se olharmos para os jovens, os que têm menos de 25, 30 anos, a relação entre a África e a Europa não é de 1 para 2, é de 1 para 7. O que quer dizer que, portanto, como entretanto a riqueza, a desproporção é brutal, podemos estar a falar de uma desproporção de 1 para 10, entre muitos países africanos e os países europeus, que não têm todos a mesma riqueza, também como sabemos, não é? Durante muito tempo migrava-se entre países da Europa. Portugal saía de cá, porque havia outros países mais ricos, não é? De Portugal saía-se. Portanto, isto vai continuar a acontecer. E vai continuar a acontecer, provavelmente, quer dizer, pensar-se, apesar de termos um mar pelo meio, que é o mar Mediterrâneo, não é barreira suficiente para evitar que o Sul pressione o Norte. Quer dizer, aqui os americanos têm o Rio Grande, que é uma coisa estreitinha, nós temos o Mediterrâneo, que é uma coisa larga, mas a pressão vai manter-se. E eu estou só a falar da África, porque depois há mais, não é? Há as zonas que têm conflitos e que geram refugiados, algumas estão em África, outras estão no Médio Oriente, por exemplo,
Depois temos regiões que também continuam a crescer muito e a gerar muita pressão, mas se bem com questões diferenciadas, como toda aquela região do Indostão, não é? Portanto, Índia, Bangladesh, Paquistão, e que nós hoje em dia estamos a viver muito com essa realidade em Portugal. E, portanto, temos aqui uma nova realidade. Portugal nunca foi assim. Mesmo no tempo do Império, em que recebíamos gente que vinha de fora, e recebemos algumas pessoas que vieram de fora, não é? Portanto, pessoas que vinham, umas que vinham como escravos, outros que vinham como curiosidades. Para o continente nunca houve fluxos de escravos muito gigantescos. Temos essa questão no século XVI dos escravos, mas que depois são integrados, digamos que são diluídos, por assim dizer. Mas tu tens a chegada das primeiras, como mão de obra, dos trabalhadores cabo-verdianos na década de 60, que vêm para as obras. Isto tem muito a ver também com a abertura, com o crescimento das periferias urbanas, sobretudo aqui em Lisboa, é proverbial a chegada dos cabo-verdianos para as obras do J. Pimenta e de outras empresas, muito para o Algarve, onde começa a haver a construção nas obras, e depois, portanto, chegam... Mas há uma diferença que é muito grande entre chegam homens e na década de 70 já temos mulheres, mas são basicamente provenientes de Cabo Verde, têm expressão, aliás, encontram-se, há fotografias de reportagens na altura dos trabalhadores cabo-verdianos que se juntavam ao fim de semana no Jardim da Estrela, e portanto, mas é muito isso. E havia até alguma surpresa, não é? Sim. Pronto. Mas estamos a falar, e isto é, em relação a Portugal, há duas grandes novidades, que é a dimensão do fenómeno. Portanto, estamos a falar de um fenómeno de um país que, ainda há 10 anos atrás, sobretudo, portanto, um país que na última década, entre censos, perdeu população, e perdeu população muito por via, em parte, por regresso de imigrantes com I aos seus países de origem, neste caso concreto brasileiros, por exemplo, mas não só, imigrantes do leste da Europa, que foi um fenómeno do princípio deste milénio, e depois tivemos também imigrantes, que sabemos que é um fluxo que se mantém. Nós, somando, digamos, aquilo que são as estimativas, enfim, isto é difícil, estes números são sempre muito difíceis de chegar lá, e eu estive aqui a tentar encontrar alguns, são difíceis de chegar lá, porque há aqui problemas, por exemplo, quando se tenta saber quantos emigrantes há, e portanto, pessoas que saíram de Portugal, coloca-se logo o problema de saber se são temporários ou são permanentes. Se, mesmo sendo permanentes, há uma permanência para irem fazer um curso, portanto, ou se não estou a falar de fazer um Erasmus, que é um ano, estou a falar de fazer um doutoramento, ou estou a falar de tirar uns anos fora para depois regressar ao país. Portanto, são imigrantes que têm um horizonte temporal, ou são imigrantes que, por isso, simplesmente já não vão voltar. Tudo isto cria dificuldades, mas olhando apenas para aquilo que são os estimativos daqueles observatórios sobre imigração, podemos dizer que neste período em que entraram em Portugal mais de 1 milhão de imigrantes, a população não cresceu 1 milhão. Portanto, porque entretanto saíram essencialmente 500 mil portugueses. Portanto, ou 500 mil pessoas nascidas em Portugal. Pronto. Sendo que, e isto aqui é um aspecto que eu gostava também de deixar um pouco claro, estes números da AIMA são números que têm a ver com a regularização das pessoas. Não quer dizer que correspondam exatamente às pessoas que neste momento residem em Portugal. Porque nós suspeitamos, e eu, enfim, acho que é mais do que suspeita, que o facto de nós termos, de facto, aberto as fronteiras muito, com o tal regime introduzido pelo Partido Socialista no governo anterior, ajudou a que fôssemos não apenas porta de entrada para o país, mas porta de entrada para a Europa. Porquê é que eu estou a dizer isto porque eu diria mais do que uma suspeita? Porque nós temos aquilo que é a estimativa atualizada da AIMA para os residentes estrangeiros em Portugal, e eles dão uma estimativa para o ano 2021. Eu estou a usar... Não, eu acho que o mais interessante não é usar a estimativa do ano 2021, é usar a estimativa do ano 2020, por razões que eu já explico. Dão uma estimativa da volta de 700 mil, enfim, entre 670 mil e 713 mil, porque aqui estou de estrangeiros residentes em Portugal.
Ora, nós, em 19 de abril de 21, contámos os estrangeiros no censo. E não encontramos tantos. Encontramos na altura 542 mil, mais exatamente. Portanto, faltam já na altura, portanto, há 4 anos, faltavam, entre aspas, cerca de 150 mil, 170 mil estrangeiros em relação àquilo que era a estimativa da AEMA. Portanto, eu não sei se hoje este 1.500.000 de que estamos a falar, estão todos realmente a residir em Portugal, ou se foram pessoas que tiveram autorização de residência em Portugal e alguns, entretanto, já se foram embora porque arranjaram forma de entrar para a Europa e foram à procura de, porventura, melhores empregos do que os empregos portugueses. Mas isto não elude o problema, porque nós temos algumas questões que não desaparecem. E eu vou muito rapidamente só sintetizá-las. Temos uma pressão económica, portanto, nós não temos já trabalhadores nascidos em Portugal suficientes para aquilo que a economia está a pedir, e, portanto, foi a mesma razão que levou com que os portugueses fossem para a Alemanha ou para a França há 60 ou 70 anos, foi porque eles também não tinham, já, apesar na altura não terem mesmo problemas demográficos que existem hoje. A economia estava a crescer muito depressa, eram os anos gloriosos. Temos a pressão migratória, que eu falei, portanto, aquilo que vem de fora, a pressão demográfica, mas esta migração tem uma grande diferença relativamente quer às idas e vindas de emigrantes, quer àquilo que foi a grande mudança demográfica de Portugal, que tem a ver com o regresso das pessoas das colónias, os chamados retornados, que nem todos eram verdadeiramente retornados, porque alguns já tinham nascido lá, não é? Mas que eram basicamente portugueses, e mesmo com aquilo que a Helena estava a falar há pouco, com os cabo-verdianos que começaram a chegar, na altura eram portugueses, não é? Sim. Portanto, porque vinham de países de portugueses, de acordo com a legislação vigente, começaram a chegar nos anos 60, que é a mesma língua, a mesma matriz cultural, independentemente de terem outras coisas diferentes, não é? Agora, estamos a falar de uma relação, algo que é novo. Portanto, temos num país que é dos países europeus mais homogéneos, culturalmente, religiosamente, linguisticamente, temos a chegada de comunidades muito diferentes, culturalmente muito diferentes, com outras religiões, com outros hábitos e, sobretudo, sem falar em português. Ao contrário, por exemplo, com os cabo-verdianos, não é?